E aí, tudo bem? Quinta-feira, feriado aqui, nacional, dia 20. Tá uma chuva retada aqui na Salvador. Começou a chover assim, parecendo um dilúvio. E tô aqui para falar com vocês um pouco sobre o canal e os objetivos, o que nós pensamos para o futuro, as intenções, né? Amanhã mesmo estaremos fazendo mais uma reunião, mais um encontro do Clube do Livro. Então, para você que não conhece o Clube do Livro daqui do canal, ele se chama Em Busca da Beleza, e a gente está estudando algumas obras que falam sobre a beleza, né? Sobre a busca do belo e como encontrar essa beleza, tanto internamente quanto externamente, né? Eu fiz alguns poucos vídeos sobre a beleza aqui no canal. É um assunto que eu não gosto de falar muito aqui, porque ele envolve uma série de nuances, uma série de detalhes, e que eu só posso discutir de forma mais plena nos clubes. Pelo menos atualmente tem sido assim, porque acho que é uma limitação minha mesmo, talvez. Mas quando a gente fala da beleza, e da beleza como nós encontramos no dia a dia, é algo que se esbarra com muitos percalços, né? Muitos desafios. E justamente esses desafios dessa concepção, desse entendimento, que eu busco tratar no clube, e busco investigar sobre isso e deixar mais claro aqui. Mas então, o que vem a ser esse canal Revista Polis, né? O que a gente vem, o que eu trabalho aqui, o que eu trago aqui, né? Eu busco trazer aqui para vocês aquelas coisas que realmente fizeram grande diferença na minha vida, né? No geral, porque para quem não me conhece, eu não sou uma pessoa que me interessa por muitas coisas, né? Pelo menos não era assim até pouco tempo, né? Não me via assim. E eu fui percebendo que algumas poucas coisas foram puxando minha atenção de forma muito intensa, né? Em relação a outras coisas, né? Então eu fui percebendo ao longo da vida que algumas coisas me puxavam mais atenção, e eu era muito intenso para essas coisas, né? E então eu fui buscando algumas coisas específicas, né? E a primeira coisa que eu comecei a praticar assim, de forma muito despretensiosa, foi o violão, né? Tava sem fazer, não tinha muita pretensão disso, simplesmente queria aprender violão, porque depois eu queria aprender a tocar guitarra, e enfim, era isso. Aí depois de um tempo eu fui me descobrir poeta, né? E isso era algo que me estimulava muito, essa parte da escrita. Escrevia muito, escrevia de forma compulsória, sabe? Compulsivamente, melhor dizendo. De forma compulsiva, né? E ia escrevendo. E mais ou menos no mesmo momento, no mesmo período em que eu descobri a filosofia, né, na minha vida. E esse momento de descoberta, tanto da poesia quanto da filosofia, foi um momento que marcou ali uma divisão, né? Uma divisão que nunca mais foi rompida, né? E essa divisão foi justamente quando eu comecei a estudar filosofia, quando eu comecei a me interessar pela arte. Eu comecei a largar aquilo que me interessava enquanto criança, né? Então, como criança, adolescente, eu era muito viciado em computadores e jogos, enfim. E aí eu fui me importando com essas outras coisas. E fui, então, aos poucos, crescendo nisso aí. Depois de muitos anos eu fui conhecer o que o pessoal chama hoje de educação clássica, né? A parte trivium, quadrivium, um pouco das artes liberais, um pouco de linguagem, né? Trabalhei muito essa parte da linguagem internamente, né, para minha formação, porque era uma deficiência que eu percebia. Então, basicamente, o que eu faço, né, nesses anos de estudo é simplesmente tapar as lacunas que eu fui percebendo ao longo da minha vida, e muitas mais eu vejo ao longo do caminho, né? Muitas mais eu vejo que eu preciso remendar, né, para depois fazer uma espécie de fusão coesa. E nesse canal eu busco compartilhar isso com vocês, tanto para que vocês possam ter acesso a isso, para que vocês possam ter conhecimento disso,
Tanto também porque isso faz parte do processo de aprendizado, né? Então, a partir do momento em que eu vou aprendendo e compartilhando, isso também me fortalece as minhas convicções em relação a isso, me auxilia quando eu vou transmitir algo, né? Porque para explicar algo é diferente de simplesmente absorvê-lo. Então, que é aquele que explica, se não entende, vai entender no momento em que está explicando, né? Ou então realmente não tem como entender, pelo menos naquele momento, e vai precisar de de outro ciclo de estudos, né, para isso. Então, ao longo desses meus interesses, né, entre filosofia, arte, poesia, literatura, eu fui percebendo, e principalmente música, né? Eu acho que a primeira coisa que eu realmente estudei a fundo foi música, né? E aí que eu comecei a me interessar pelas outras coisas a partir daí, né? Enfim. Mas o fato é que eu fui percebendo essa necessidade de ir expandindo esses horizontes e me aprofundando e percebendo como a minha vida estava melhorando a partir do momento em que eu ia aplicando essas coisas, desenvolvendo o estudo disso, né? Então, aqui no canal, entenda o seguinte: por que a revista Polis, né? Por que eu teria a pretensão de falar sobre isso e por que eu tenho esse nome, na verdade, né? Por que o canal tem esse nome e não simplesmente o meu canal? Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas o fato do canal ter o nome, a revista Polis, ele leva esse símbolo da Polis, mas principalmente porque nunca foi algo especificamente sobre mim, né? Eu nunca quis criar algo que fosse simplesmente a minha marca, aquilo que eu estou trazendo aqui como algo que eu descobri. Não, não se trata disso. Se trata, na verdade, de resgatar um pouco de civilidade, né, no âmbito online, né, através de uma formação online, e isso pode se estender, obviamente, para encontros presenciais, enfim. Eu espero que isso aconteça, né, no futuro, quando, né, o canal for maior, as pessoas estiverem mais engajadas nisso. E a polis, né, obviamente significa cidade, vocês já sabem, já aprenderam isso na escola. E essa coluna que está como uma espécie de símbolo, né, do canal, né, no favicon, né, na logo do canal, ele carrega um pouco desse simbolismo que representa a coluna para o templo grego, né, para as edificações gregas. Então, é um símbolo, obviamente, que é emprestado, né, não se cria símbolos, os símbolos eles existem. Então, assim como não se cria símbolos, eu também não criei o meu, simplesmente tomei isso emprestado. Então, vai remeter um pouco à ideia de civilidade para os gregos, né, para a ideia que, né, a gente já está acostumado com esses termos hoje, né? Remete a essa ideia de um centro de comunicação, tá? E a revista, porque a ideia inicial do projeto era ser como uma revista, né? Quem sabe isso ainda se concretiza em algum momento, a partir do momento em que eu tiver mais colaboradores e que eu possa trabalhar nisso de forma conjunta e que isso possa ter uma frequência periódica, né? E a gente possa, enfim, estar sempre compartilhando esses elementos e trazendo novas informações, novas pesquisas, outros elementos. Ao longo desses anos eu fui percebendo que o tempo que eu pudesse dedicar ao estudo para mim era muito bom, né? Então, se eu pudesse só ficar estudando esses assuntos que eu abordo aqui no canal, para mim, acho que a vida seria muito feliz, né? Já estaria tudo indo muito bem, né? Ainda que eu tenha que, né, arcar com os custos dos livros, essas coisas todas, porque isso nunca foi um artigo, né, barato, né? Mas tudo bem, né? A gente já aceita isso e vive assim. E tenho buscado cada vez mais ser uma pessoa mais clara na minha comunicação. Eu sei que a minha comunicação é muito travada, eu sei que eu tenho uma limitação de oratória mesmo, né, quando vem a ser com o público, né. Pode ser que a fala seja coerente, tenha uma estrutura lógica bem montada ainda,
pode ser que a concordância ainda se mantenha bem, né? Pelo menos eu enxergo assim. Mas eu sei que essa trava, né, é algo que acontece quando eu me sinto exposto diante da câmera, né? Então, não é uma coisa que é fácil para mim falar assim, né, na câmera, mas que eu tenho trabalhado, né, bastante. Chegou uma época que o canal tinha vídeos todos os dias, eu pretendo voltar com isso, né? E é um desafio para mim não montar o vídeo, não pensar sobre o assunto do vídeo, mas me expressar com clareza, de modo que eu não caia, né, nas minhas hipérboles, como muitas vezes eu coloco quando eu estou explicando algo, né? E faço muita graça, né? Às vezes. E como uma espécie de estilo, né, de explicação, acabei indo por aí. E no momento, né, além desse desafio que eu tenho enfrentado, essa barreira da comunicação, que não sei mais quanto tempo vai levar, mas acho que ainda vai uns bons anos aí falando para a câmera, falando aqui com vocês. Inclusive, né, se vocês tiverem dicas para isso, podem deixar aqui embaixo, né? Sempre bom ter algumas dicas nesse sentido, mas eu sinto que é o que eu tenho melhorado com o tempo, não sinto uma pressão também nisso, né? Mas eu sinto realmente essa trava, né, na hora de falar. Ainda mais porque muitas vezes eu estou explicando algo e me vem uma outra ideia e eu tento conectar esses elementos e tirar mais coisas de dentro para poder trazer o que eu tenho de mais de melhor disponível para vocês, tá? E no momento eu tenho estudado os elementos da educação sentimental. Alguns livros já trouxe aqui no canal. Esse da educação estética do homem, que já tem um tempo que eu não pego nele. Também da educação sentimental, né, que dá nome a muitas coisas que eu trago aqui nesse canal. E tenho também trabalhado muito de filosofia grega, né, principalmente com Plotino, Pitágoras, para a gente entender o que são as forças ideais, as ideias, os arquétipos, essas coisas todas que são, para mim, elementos basilares do canal. E basilar, né, lembra muito do que é uma coluna, né? Uma coluna é um elemento basilar, então que dá sustentação, que dá força, né? Eu tenho me voltado meus esforços para isso, para desenvolver me desenvolver nos conceitos da lógica e dessa teoria das ideias, né? Embora eu já tenha, de certa forma, montado, né, um curso sobre escrita, sobre arte, sobre anatomia poética, como eu chamo essa visão, né? Então, eu comecei esse canal tratando muito sobre arte, porque é um tema que eu acho que é um diferencial. Eu consigo trazer uma vivência artística dentro de uma visão filosófica e com experiências, com relatos, com convivência na área mesmo, né? E também essa parte da didática sempre me interessou muito, né? Ou seja, como nós aprendemos as coisas, né? Eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, inclusive. Como se chega a aprender algo, né? Como nós podemos aprender alguma coisa. Como chegamos a entender algo. Como uma comunicação se estabelece. Todas essas nuances, né? E acho que tem até um livro que fala que o título é exatamente esse: Como Estudar e Como Aprender. Isso é uma coisa que me interessa muito. Como aprender, como estudar. Tá? Então, assim, esse vídeo aqui eu queria trazer isso para vocês, porque quais são os planos agora para o canal, né? Eu tenho gostado bastante de fazer a atividade do Clube do Livro, né? E começou um assunto simples, né? Começou com um tema simples, ou simples assim. O formato ele é simples, né? Tá? Porque ele funciona como um grupo de estudos. E eu pretendo fazê-lo crescer, pretendo também puxar para outros assuntos, pretendo abordar mais simbolismo, mais mitologia, tá? Mas também eu tenho um interesse de fazer, né, o meu livro sobre sonetos, né? Ou seja, como fazer um soneto,
fazer esse curso de criação, que é a anatomia poética, um outro curso sobre filosofia da arte, todos esses elementos que embasam, de certa forma, a minha visão, né, atual, né, a minha cosmovisão, que foi montada, né, com esses diferentes autores, que eu trago alguns aqui para vocês. E esse assunto da didática também é um elemento que eu nunca cheguei a falar sobre isso aqui no canal, mas é algo que tem me interessado. Talvez eu possa trazer um vídeo sobre isso. Caso você se interesse também, deixa um comentário aqui, tá? Então, assim, 2025 está mostrando aí os seus elementos finais, né, se despontando aí para a sua reta final. E aqui a gente já vai pensando sobre 2026, né? Isso é meio que natural. A gente projete isso, a gente projete o que será de nós, o que acontecerá no futuro, né? E para nós aqui na revista Polis, né? Hoje trabalha eu e mais um camarada meu, amigo meu, que faz uma parte técnica, né? Então, se tem alguma coisa da parte técnica para reclamar, manda uma mensagem para ele, né? Escreve aqui, tipo, Tairo, melhora os vídeos, porque eles estão precisando de polimento, tá? Então, para 2026, eu tô com isso na cabeça de pelo menos já fechar o livro, né? Fazê-lo, né? Tirá-lo do papel, da minha cabeça e levar para um formato e-book, e pelo menos um curso simples sobre a criação, tá? Talvez um desafio, talvez algo mais abrangente sobre forma, talvez as duas coisas. Então, esses 3 elementos eu tô com isso na cabeça, e é muito provável que eu vá realizá-los já em 2026, logo no primeiro semestre, talvez antes do primeiro semestre acabar, né? E retomar com as oficinas, talvez, né? Eu tenho pensado nisso também. Mas o Clube do Livro, ele é certo que vai se manter, porque além de ser um ponto onde eu encontro as pessoas e estudo e busco explicar esses assuntos que são mais complexos, é também onde as bases dos novos cursos vão surgindo, né? Onde vão se encontrando mais matéria-prima, mais perguntas, mais elementos, e eu posso compartilhar com vocês, tá? Então é isso, eu queria só conversar um pouco com vocês sobre o canal, porque a revista Polis, né? Porque esse símbolo, né, de retidão, de fortaleza, e os planos para o próximo ano, tá? E é isso, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Caso tenha gostado desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e, enfim, deixa um comentário aí só para ajudar o engajamento. Valeu, tchau, tchau.